Após a recusa de 2 ministros da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que assumiu a pasta de forma interina, liberou hoje o uso da cloroquina para todos os pacientes de Covid-19. Voltamos a falar então com a Heloísa Pedrosa ao vivo. É um tema de muita discussão ainda, né, Elo? Sim, Cid, um tema polêmico. O novo protocolo do uso da cloroquina está em vigência. Hoje, né, foi oficializado isso, mas tem alguns critérios aí, né, de acordo com o Ministério da Saúde. O paciente tem que declarar a ciência dos efeitos colaterais desse medicamento, que envolve aí disfunções nos órgãos e até óbito. Sobre isso a gente conversa agora novamente com o secretário de Saúde para saber o que muda em Londrina com esse novo protocolo. Secretário, esse é um protocolo que realmente vai mudar a forma como o atendimento tem sido feito aqui em Londrina, vai revolucionar, né? Hoje o presidente disse que há uma esperança com o uso desse medicamento, ou realmente não muda muito esse trabalho que é feito aqui no dia a dia, nos atendimentos dos médicos da cidade? Olha, em primeira análise, não tem uma mudança tão abrupta, até mesmo porque lá em abril o CFM, o Conselho Federal de Medicina, já tinha dado essa possibilidade aos médicos de prescrever a cloroquina e a hidróxido de cloroquina dentro de alguns critérios, dentre eles avisar, informar o paciente que não há nenhuma comprovação científica da eficiência e da eficácia desses medicamentos em relação ao tratamento do coronavírus, alertar sobre as possíveis complicações, dentre elas a arritmia cardíaca, não é? E também fazer com que o paciente assinasse um termo de consentimento de todas essas informações. O simples fato do Ministério da Saúde editar um protocolo autorizando a utilização da cloroquina, hidróxido de cloroquina, associado ou não à azitromicina, não traz nenhuma mudança imediata aos nossos serviços de saúde. Lembrando que o Hospital Universitário está fazendo parte de um programa comandado por hospitais de referência no Brasil, que é o Sírio-Libanês, o Einstein, o HCOR, em relação ao uso da cloroquina em 3 fases. Eles já superaram a primeira e a segunda fase e vão entrar na terceira fase, ou seja, nós já de uma certa forma estamos fazendo a utilização deste medicamento de forma assistida, de forma monitorada por todos os profissionais de saúde, e esses dados estão sendo encaminhados para esses gestores das pesquisas, o que a gente espera que até o final de junho a gente tenha um resultado e um retorno a respeito desses indicadores que foram colhidos aqui na cidade. Agora, digamos que um paciente com a Covid-19 constatada peça ao médico da UPA ou de algum hospital aqui da cidade o uso da cloroquina desde o início do tratamento, que é o que prevê o protocolo, e, inclusive, esse paciente se comprometa a assinar essa declaração. Ele tem esse poder de pedir isso ou isso cabe ao médico ainda? A prescrição é um ato médico, então isso não muda em relação à cloroquina ou qualquer outra atividade essencial do médico. Então, se o paciente quiser, tem que ter uma prescrição do médico. O médico não é obrigado a prescrever, o médico não está, por conta deste protocolo do Ministério da Saúde, vinculado a seguir exclusivamente. E lembrando também que esse é um medicamento que não faz parte da lista de medicamentos disponíveis na relação municipal de medicamentos, o que também deve ser considerado. Então, o paciente pode sim querer utilizar, mas vai ter que ter um consenso aí entre paciente e médico, levando em consideração todas esses apontamentos de não haver evidência científica, de ter que assinar esse termo, e aí o paciente pode ser orientado à utilização. Como há uma polêmica em relação ao uso da cloroquina, em relação aos efeitos colaterais e os estudos que ainda estão em andamento, sem comprovação científica, aqui na cidade já teve alguns casos que esse uso foi inclusive suspenso em alguns pacientes com Covid. Exatamente, nós temos esse monitoramento e uma das situações que precisam ser muito observadas é justamente as complicações e decorrência do uso. Tivemos algumas situações que em primeira análise eram pacientes elegíveis dentro desse estudo, mas que foi suspenso a utilização, uma vez que as complicações se mostraram muito maior do que qualquer possível situação benéfica ao paciente. Obrigada pelas informações. Então, nesse primeiro momento,
Não muda muito o tratamento aplicado aos pacientes com Covid aqui em Londrina, esse novo protocolo do Ministério da Saúde, mas é claro, nós continuamos acompanhando. Cid.